Olá, amigos da TV Esporte Alagoano, mais uma opinião na rede. E o assunto de hoje é uma atualização sobre a paralisação do campeonato estadual em função da pandemia de coronavírus. Antes da gente conversar sobre esse assunto, deixa eu te convidar a deixar a tua inscrição no canal, o like, a interagir conosco compartilhando o link deste vídeo e também clicar no sininho, ativar as notificações do canal e a cada novo material você será informado, receberá esta informação. A Federação Alagoana de Futebol continua atenta aos aspectos que envolvem a paralisação do campeonato 2020. Essa paralisação foi determinada pelo governo do estado, através de um decreto do governador Renan Filho, e o campeonato está suspenso por 15 dias. Durante esses 15 dias, o cenário está sendo avaliado, está sendo estudado, e no dia 31 de março, a federação, junto com os clubes, farão uma nova avaliação. Essa intenção é de que, inclusive, esta reunião não seja presencial, e sim num contato via WhatsApp, para que todos sejam informados, tracem novos planejamentos. Internamente, já se trabalha de que pelo menos nesse dia 31, o prazo seja estendido para mais 15 dias, ou seja, para mais 2 semanas, completando um mês de paralisação da competição. O cenário mundial ainda é um cenário grave. No Brasil, começa a aumentar o número de casos e o número de mortes. Alagoas ainda não tem esse aumento do número de mortes, mas os casos estão começando a aumentar, mesmo com todas as medidas que estão sendo tomadas pelo poder público, pelo governo do estado. Sem dúvida nenhuma, o cenário é de dificuldade para os clubes pensarem no retorno do campeonato estadual. Muitas alternativas estão sendo trabalhadas. Se falou em reiniciar os jogos daqui a um mês com portões fechados, mas o próprio presidente da Federação Alagoana de Futebol avalia se é importante recomeçar com portões fechados, correndo algum tipo de risco, ou se é melhor não correr o risco e deixar de realizar as partidas mesmo com os portões fechados. E quando eu falo portões fechados, é porque o decreto governamental abre o espaço para que jogos possam ser realizados com portões fechados. Então, essa é uma primeira situação. Uma segunda situação é de dar mais um tempo, pelo menos um pouco mais de 30 dias, para que os clubes pensem em ampliar a questão contratual dos jogadores e que neste período já se tenha um cenário possível da realização dos jogos de maneira normal, inclusive com a presença do torcedor. Este é outro cenário, mas que demanda um pouco mais de tempo. Também se fala em o campeonato ser decidido, ou ser resolvido, ou ser reiniciado apenas no começo do ano que vem, o que sem dúvida nenhuma pegaria o período em que a federação realizou neste ano a Copa Alagoas. Esta é uma outra ideia que está sendo trabalhada pela federação e pelos clubes. E finalmente, o pior cenário possível, que é o de não acontecer a sequência do campeonato estadual. Tudo isso, informação, cenários que a federação trabalha juntamente com os clubes. Ontem tive a curiosidade, eu diria, o dever jornalístico de ouvir presidente por presidente. Praticamente fiz a manhã, a tarde inteira, conversando com presidentes de cada um dos clubes, à exceção de CSA e CRB, por estarem mais próximos. A gente já tem uma ideia do que CSA e CRB trabalham, do que CSA e CRB pensam e da situação que CSA e CRB têm como cenário um pouco mais à frente. Como os dois times da capital têm contratos com maior duração, em preparação inclusive para as competições nacionais,
esta proximidade, esta dificuldade dos clubes do interior não atingem tanto a CSA e CRB. Mas ouvi de todos os outros presidentes a preocupação com prazo, com período, respeitando esses primeiros 15 dias, revendo depois desses 15 dias e fazendo uma nova avaliação, mas pensando em pelo menos mais 15 dias. Depois de passados os 15 dias iniciais de paralisação, mais 15 dias, mas depois desses 15, já trabalhando o reinício da competição. Caso isso não aconteça, a grande maioria dos clubes com os quais conversei e com todos os presidentes que conversei admitem, não tem estrutura, não tem condição de manter a espera, de ampliar essa espera para um tempo maior. Quem ainda falou de ampliar o prazo de contratações foi a direção do CSE de Palmeira dos Índios, mas todos os outros clubes, incluindo o ASA, falaram da dificuldade de manter essa estrutura por mais tempo. E quando questionei da questão de 2 meses, por exemplo, as pessoas falavam que era impossível segurar essa situação por 2 meses. E que aí o campeonato não teria continuidade e a federação tomaria as decisões juntamente com os clubes. Essa é uma outra preocupação. Na hora de definir, o campeonato não terá continuidade. O que é que se faz? Não se decreta um campeão, mas se não se decreta um campeão, como é que faz para a Copa do Brasil no próximo ano? Quais seriam os representantes? Também para a Série D do Campeonato Brasileiro. Qual o critério para definir os representantes? Um já está definido, que é o ASA, mas e o outro? Seria o Muricy, por exemplo, líder do campeonato até agora? Seria a repetição do que foi o ano passado, com a equipe melhor colocada? O Coruripe, o Jaciobá? Então, essas definições iriam acontecer nessa reunião dos clubes, e aí a dificuldade de um pensamento uniforme das equipes, porque algumas equipes diriam, eu tinha a condição de jogar, mas por que o campeonato não continuou? Para você definir quem é o campeão, quem serão os times indicados para as competições nacionais e também qual a equipe que seria rebaixada. Como é que você teria todas essas definições se o campeonato não teve a finalização? Então isso vai partir muito de uma discussão, de um entendimento coletivo, já passado todo esse processo, mas que também traz as suas dificuldades. Se você coloca, por exemplo, que o campeonato será reiniciado do tempo que ele parou, mas só em 2021, antes do campeonato de 2021 ser iniciado, você também traz outro problema. Inscrição de jogadores, os clubes não terão os mesmos elencos. Como é que tudo isso ia ser feito? A partir de que tudo isso ia ser montado? Mas tudo isso traz os seus problemas, as suas consequências. Porque se você deixar para definir o time rebaixado, time campeão, no começo do próximo ano, como é que o Campeonato Alagoano de 2021 terá a definição em relação à segunda divisão? Quais as equipes que vão subir ou qual a equipe que sobe? Então, tudo isso é muito complicado e, repito, vai depender de um entendimento coletivo, vai depender das diretrizes que a CBF vai tomar, vai depender de como os clubes entendem do que é que será aberto em termos de brechas, de condições para as decisões serem tomadas. É um momento de exceção, não tenha dúvida disso, mas nesse momento de exceção vai se verificar como os clubes vão entender esse momento. Se na hora que apertar a situação, cada um tende a puxar para o seu lado, ou se todo mundo vai entender que é necessário se pensar nos clubes como um todo e não de forma individualmente para A, para B ou para C. Esse é um desafio que o futebol de Alagoas tem pela frente, sem dúvida nenhuma. Este foi mais uma Opinião na Rede. A gente volta a conversar sobre temas do esporte e do futebol em Alagoas em breve. Vou fazer o convite novamente. Se inscreva no canal, deixe o seu like,
ative as notificações, clica lá no sininho e também compartilha o link deste vídeo. Opinião na Rede volta em breve. Um abraço a todos vocês.